Boa noite. Boa noite a todos que vão entrando. Estamos iniciando essa live ao vivo. Olá, Nelson, Cris, Cássio. Oi, Carol, Isabela. Eu vou colocar a Isabela aqui. Deixa eu ver se eu... Faz muito tempo que eu não... Aqui. Muito bom. Colocando a Isabela na live. O pessoal está entrando. Olá, Mércia. Oi, Catarina. Isso. Oi. Ótimo. Muito bom. Deixa eu ajeitar. Boa noite. Olá. Tudo bem, Oi, Carlos? Isabela. Tudo ótimo. Tudo Que jóia. bom. Ajeitar aqui Tá meu bom. vídeo aqui. Isso. Agora sim. Pois é. Faz tempo que a gente não conversa. Faz um tempinho, né? Faz um tempinho. Tudo bem contigo? Tudo certinho, tudo bem por aqui. Saudade dos cursos presenciais. Poxa, nem fale, nem fale. Você não pôde estar no seminário do Não Gaudeng, né? deu, não deu para estar presente, mas estou com saudades já dos cursos. Ah, então. Esse ano que vem a gente vai ter outro do Gaudeng, em novembro. Ai, Vai que ter bom. Gaudeng de novo. Vai se Uhum. preparando aí. Aliás, vai ter em agosto, não, em outubro, a gente está montando um grupo para ir para o México. No Aí, pessoal. México. É, o Congresso da Liga no Ah, México. sim, Outubro agora do ano que vem, Congresso da Liga Internacional, em sim, que Mérida, bacana. México. Aí o pessoal que foi com a gente para a Índia falou, vamos montar um grupo, vamos montar um grupo, vamos montar um grupo. Que bom, que bom. Aí, aí a gente vai estar aí. Então você é convidadésima. Tá bom, obrigada. Então, pessoal, hoje a gente vai fazer a gente vai bater um papo aqui com a doutora Isabela Matos, que ela nada de braçada na jornada. Sabe que, pessoal, ela ganhou o primeiro e a terceira edição da jornada. Não ganhou a segunda porque eu tirei ela e falei, não, não, você vai ser jurada. Aí ela foi jurada. Mas é assim, desde que a Isabela, além da gente ter visto o trabalho dela através da jornada, ela fez um dos primeiros cursos, acho que o primeiro curso completo que eu organizei, que foi aqui em Curitiba. Ela vinha lá do interior de São Paulo, de Piracicaba. Ela vinha, na época, na minha clínica, na Simília, vinha para assistir os cursos, e isso foi em Foi, 2015, 2017. esse curso foi 2019. Acho que sim. Sim. Aham. E eram presenciais os cursos, foi antes da pandemia, mas acho que É, foi antes um pouquinho, acho que foi. foi 18. E, e a gente tinha, e ela então já trazia os casos, a gente já olhava para isso. Então, Isabela, muito legal estar contigo. Você com certeza seria a primeira pessoa que eu convidaria para conversar com a gente sobre a Jornada da Sensação, porque você sabe que a Jornada da Sensação virou um evento, né? Provavelmente o evento Sim. mais importante do ano para nós. A gente abre o ano com a Jornada da Sensação. Aliás, eu não me apresentei, né? Acho que todo mundo me conhece, sou o Dr. Carlos Eduardo Leitão, sou médico homeopata aqui de Curitiba, diretor da The Other Brasil, que é uma academia, que é a Academia de Estudos Homeopáticos e Educação Continuada, baseada na obra do Dr. Rajan Sankaran. E para aqueles que não participaram ainda, para aqueles que não conhecem e para aqueles que conhecem, nós estamos hoje conversando sobre a quarta jornada da sensação, que vai acontecer nos dias 23, 24 e 25. Eu sempre erro datas, mas é isso mesmo, 23, 24 e 25 de janeiro de 2026, e que tradicionalmente traz os nossos colegas, eu não chamo de alunos, porque são todos médicos bem conceituados, médicos conhecidos do país, das suas regiões, e que vieram, estudaram o método de Sankara conosco.
Nós temos um curso que é o único curso fora da Índia que traz o método completo, que é em língua portuguesa, baseado em casos clínicos do Dr. Sankara, baseados em casos clínicos meus, e que nós trabalhamos didaticamente toda a obra de Sankara, que é uma obra gigantesca, são mais de 30 livros, são milhares de páginas, e a gente vai didaticamente, por ter tido a sorte, a felicidade de ter acompanhado o Dr. Sankara nesses anos todos, já são mais de presencialmente, já vai para 15 anos estudando o método e acompanhando o Dr. Sankara, vendo toda a evolução do método. Então a gente, nós fomos criando várias turmas, né? Fomos andando por várias cidades e assim formamos um grupo que é uma família. E dessa família tem pessoas que estão sempre em destaque. A Isabela Matos, que é essa colega querida lá de Piracicaba, é uma dessas pessoas que se destacou, sempre se destacou desde o início, e que traz, na jornada a gente traz casos clínicos, a pessoa tem um tempo, 12 minutos, para apresentar o seu caso, aonde não só o caso tenha tido um bom resultado clínico, porque é isso que a gente quer, né? Que afinal de contas que o remédio seja útil, mas que também, através desse caso, o método, né, elementos do método, partes que são essenciais do método de Sankara fiquem bem evidenciadas e que a análise contemple essas sacadas, né? E que no remédio seja implícito o conhecimento e a habilidade do colega na prática do método de Sankara, que fez essa renovação da homeopatia, que fez esse upgrade da homeopatia. Então, muito boa noite, Isabela. Gostaria que você se apresentasse aí para os colegas que estão com a gente e falasse um pouquinho do teu percurso na medicina, na homeopatia. Legal. Então, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, né? Recebi com muito carinho esse convite para falar sobre a jornada, que também é uma querida minha, né? Então, vai ser muito bacana ter esse bate-papo aqui com vocês e contar um pouquinho mais sobre tudo isso. Então, eu me formei em medicina na Universidade Estadual Paulista, que é a Unesp, né? Que fica no interior de São Paulo, aqui na cidade de Botucatu. E durante toda, assim, eu sempre gostei, né, de práticas integrativas. Então, na faculdade, a gente tinha um ambulatório de homeopatia, mas a gente não tinha a disciplina da homeopatia, porque ela nunca foi aprovada. Acho que até hoje não foi aprovada lá como uma disciplina, né? Tinha uma médica muito querida, até a doutora Renata, não sei se ela está assistindo aí, mas que ela é responsável por esse ambulatório, né? Então, eu lembro que acho que desde o segundo ano eu fui procurar essa médica para ela me explicar um pouco de homeopatia, a gente fazia alguns grupos de estudo, mas nunca teve a disciplina de homeopatia na faculdade. E até durante a faculdade a gente plantou uma sementinha de um grupo de estudos que depois foi virando uma liga. Então, era uma liga de homeopatia e acupuntura, né? Então, a gente deixou essa sementinha lá na Unesp. Mas na minha faculdade mesmo, eu pensava em ser obstetra, né? Eu entrei na faculdade pensando em seguir por obstetrícia, até fiz monitoria na obstetrícia, um monte de coisa. Mas no sexto ano eu me decepcionei muito com a ginecologia, né? Que na minha faculdade, pelo menos, era muito oncologia e na minha visão era muito fatiar as pessoas, assim, tá com problema na mama, tira a mama, no útero, tira o útero, né? E aquilo não cabia para mim. Eu falei, nunca vou conseguir fazer isso, né? Para mim isso não era cura. E aí eu falei, não vai dar para fazer obstetrícia, não é isso que eu quero. E aí eu voltei para onde eu sempre deveria estar, né? Que era a homeopatia realmente. E aí eu fui procurar cursos e tive a imenso prazer de, no sexto ano, me permitirem já começar o curso de especialização de homeopatia, né? Então, no sexto ano ainda eu comecei a pós, e aí eu fiz toda a pós, sexto ano, depois me formei e continuei ali todo o processo, né? Fui trabalhar inicialmente na saúde da família até acabar a minha formação de homeopatia. E aí fui começando aos pouquinhos o consultório. Eu lembro que eu trabalhava o dia todo no posto e à noite eu atendia os pacientes de homeopatia, até que aos pouquinhos foi crescendo aí toda essa prática
da homeopatia. E desde que eu comecei com a homeopatia, eu nunca mais parei de estudar. Sim, sim. Então, dá para dizer que sempre foi homeopata, desde o início. Que Na legal. verdade, eu nasci na homeopatia, né? Então, a Sim, homeopatia faz parte da minha vida desde que eu estava na barriga da minha mãe, né? sim, sim. Que ela Sim. já se tratava, Manda um abraço para sua mãe, faz tempo que eu não vejo ela. manda sim. Então, assim, teve essa de cara, né? Ainda bem que existem as ligas também, né? Ainda bem que existem as ligas, ainda bem que a gente ainda tem a cadeira cada vez mais difícil ver isso, mas os colegas entusiastas que levam a homeopatia para as faculdades, isso é fundamental, né? Não só como pacientes, mas a gente poder estudar isso. A minha faculdade não tinha uma cadeira de homeopatia, não tinha uma liga homeopática, e eu me tornei homeopata também na faculdade, mas porque me tratei, né? Mas então isso é um privilégio. E assim, e me conta então, quando é que Sankara entrou? Quando é que o método entrou? Quando é que você começou a se interessar pelos contemporâneos? Tá. Então, na formação minha não tinha nada, né? A gente tinha aquela formação bem clássica e que, citavam os contemporâneos, mas era uma coisa assim, só citar mesmo, né? Não era homeopatia clássica mesmo, né? E aí, assim, ia nos congressos de homeopatia e tinha lá os livros para comprar. E eu lembro que uma vez eu vi o livro da sensação assim, eu falei, nossa, parece legal isso daí, né? Eu comprei o livro, mas faz muito tempo. Aí eu comecei a ler o livro, só que assim, eu nunca tinha visto ninguém atender com método, não conhecia Sankara, então, lendo o livro, era muito complexo aquilo. Eu falava, gente, mas como que eu não vou conseguir? Porque assim, ele falava da palavra, né? Aí você tinha que prestar atenção nas palavras e gestos, e aquilo era muito vago, né? Aí eu lembro que eu li, mas não li o livro inteiro, e falei, acho que não vai ser agora isso. Deixei ele lá na estante, né? Aí, no Congresso Brasileiro de Homeopatia, que foi em Curitiba, já faz um bom tempo também, você estava dando palestra sobre o método da sensação, e aí eu fui assistir uma palestra sua, aí eu falei, nossa, era o livro, né? E aí começou a fazer mais sentido aquilo, e aí no mesmo congresso teve palestras do Sankara, que foram acho que online, né, que ele deu, e aí eu comecei, falei, nossa, isso é legal. Aí eu comecei a falar, não, agora eu preciso saber mais sobre isso, né? Aí eu lembro que no ano seguinte, acho que teve o My Week com Sankara, e aí eu fui assistir, e aí aquilo ficou assim, nossa, eu fiquei apaixonada. Eu falei, meu Deus, eu tenho que aprender isso, né? Porque era fantástico assistir o Sankara atendendo, a tomada de caso dele, depois os resultados, né? Aí que depois disso eu fui fazer o seu curso do Que método legal. de sensação, né? Uhum, Nossa, eu estava dando uma passada aqui, Isabela, no pessoal que está aqui. uhum, Sabe, me emociona, sabe, ver todos os colegas, o que virou, realmente isso virou uma família, né? uhum. A, a TOSB, a Deodersong, ela virou uma grande família brasileira que reúne gente do país inteiro, né? Então a gente está aqui com o Cássio, que apresentou um caso sensacional de lacanino que aliás quase tirou a tua. Ficou por um pontinho, dois, assim, Sim. ficou muito. Você, a Carolina e o Cássio ficaram ali, né? Foi muito, muito legal o ano passado. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso. A gente está aí com o José Roberto, a Margarida, a Fádia, o, o Cimar, Adelaide, a Valesca. Oh, Sim. muito legal. Ah, olha só, Nicéia, Vitor. Vitor também tá sempre por aí, a Débora, a Natasha. Oi, Natasha! Índia! A, a Sarita, Gervásio, Thaís, Vera, Tami! Oh, que lindo! Tami tá por aí também. Poxa, a gente tem que aparecer, tá? A gente tem que dar uma passeada lá, passada te visitar. Então, a Vera, que ajudou tanta gente lá em Recife. Então, assim, é muito legal estar com o pessoal todo aí. Então, a Isabela, ela estava contando, agora a gente vai entrar um pouquinho mais nisso, né? Do percurso dela. Assim, dentro disso, o que mais te encanta na questão? Claro, a homeopatia toda é encantadora, mas, assim, o que te fez ficar
tão hábil na questão do método? O que pegou você no método de Sankara? Assim, eu falo que eu sou uma colecionadora de conhecimentos, né? Assim, eu não consigo parar, né? Eu sempre falo, não, vou dar um tempo, mas não dá, né? Assim, o método, eu acho que é um salto quântico na homeopatia, né? Porque, assim, eu vejo bem essa linha divisória entre o antes do Sankara e o pós do Sankara, pelo menos na minha prática clínica. E assim, tinha bons resultados antes? Tinha, mas depois, assim, é uma coisa muito. O resultado é muito mais rápido, muito mais visível, muito mais transformador para a vida do paciente, né? Então, acho que foi isso que me encantou tanto, o potencial de cura do método que ele desenvolveu, né? Uhum, Então, acho que é isso que me fascinou tanto. uhum. E você fez um dos primeiros cursos que a gente fez lá. A gente começou fazendo em 2016, mais ou menos. Tinha o grupo de sexta-feira, que a Tami está aqui. E aí você já engatou com um dos primeiros cursos que a gente fez. Qual foi a importância para você de ter feito o curso do método, ter vindo aqui para Curitiba, ter feito o curso? O curso foi realmente essa virada de chavinha, né? Porque eu lembro que eu fazia o curso e aí a gente estava lá nos módulos e tal. E aí teve um dia que eu falei, não, eu vou começar, tem que começar, porque a gente tinha insegurança, né? De como que eu vou começar isso, né? E aí você vira uma chavinha e de repente você começa, né? E aí você tá. E só de virar essa chavinha, os pacientes também viram a chavinha. É muito interessante isso, né? Porque aí, de repente, você se vê naquele mundo da sensação com o paciente ali, né? E você fala, gente, antes o paciente não falava essas coisas para mim. Não é possível, né? Ou eu não conseguia ouvir dessa forma, né? Mas parece que de você estar sintonizada de outra forma, você faz o paciente também sintonizar naquela frequência. E aí as coisas vão fluindo muito mais facilmente, né? Então, o que virou a chavinha foi realmente seu curso, que me fez entender todo o método, né? Ter essa visão mais completa. Claro que depois teve toda a evolução que o Sankara foi trazendo pra gente, né? Superclasses e tudo mais. Mas o seu curso foi o que me deu toda a base, né? A base para realmente começar a aplicar o método. Uhum. E assim, até valorizando também os colegas que estão aqui, que talvez não conheçam tanto quanto você conhece do método, faz um resumo daquilo que você aprendeu com Sankara e com o método, né? Com os contemporâneos, especialmente com Sankara. O que veio, o que foi o plus? O que veio de novo, de inédito para você através de Raja Sankaran e dos cursos e dos livros? Eu acho que o método ensina muita gente olhar além, né? Porque na clássica a gente fica muito ali no que o paciente está falando e a gente às vezes pergunta muita coisa e tal. Mas o método faz o nosso ouvido ficar mais afiado para aquilo que o Sankaran fala mesmo, que é o risco de estado, né? É aquele discurso que o paciente traz que você pesca e fala, opa, aí tem coisa, né? E às vezes você olha para o paciente e você não consegue enxergar um reino animal naquele paciente, por exemplo, mas aí ele dá uma riscadinha no disco dele e aí você fala, ah, ali tem coisa. E é ali que eu tenho que entrar. Então, acho que o método traz esse novo olhar, né? De pegar as coisas mais sutis, que a homeopatia clássica às vezes não permitia essa sutileza. E que faz toda a diferença, né? Mas Uhum. também, assim, é entender que talvez nem todos os pacientes a gente consiga entrar nessa sutileza, porque alguns, por mais que a gente tente, não aprofunda, né? E aí a gente vai tratar de uma forma mais, né, com um nível um pouco mais superficial, mas também aos poucos a gente vai conseguindo aprofundar aquele paciente. Então, eu Uhum. acho que o que o Sankara trouxe muito foi essa sutileza de achar o ponto de entrada dos casos e também, assim, a sistematização do conhecimento, e ficou muito mais fácil com ele. Né? Das primeiras foram as subclasses das plantas, depois veio toda a superclasse que fez total diferença, assim, e foi um outro salto quântico ali no método, né? Então, eu acho que transformou muito a homeopatia, sistematizou. E, assim, pessoas que praticam o método conseguem enxergar o mesmo remédio, né? Se não o mesmo remédio, pelo menos a mesma superclasse, o mesmo reino e chegam próximo ali da medicação, né? Então, eu acho que isso é muito bacana. Uhum.
Sim, e você, como a gente estava falando, já está indo para 7 anos praticando o método, já adquiriu aquilo que eu chamo de maturidade no método, né? Para quem está começando agora, quais as dicas que você dá? Quais habilidades precisam ser desenvolvidas? Que dicas você dá para quem está começando agora, está tendo aquelas dificuldades que a gente que é comum, né? Puxa vida, parece outra, parece que eu estou começando de volta. A gente sempre ouve isso, né? Parece que eu estou começando de Sim. novo. Nossa, mas tem uma... Que dicas você dá para o pessoal que está entrando agora, está começando agora a praticar? Eu acho que assim, o primeiro de tudo é o conhecimento sólido, né? Não adianta você também querer entrar no método se você não tiver a base sólida, porque senão você vai ficar perdida realmente, né? Então, a base sólida, depois afinar os ouvidos para poder pegar essas sutilezas do caso e saber onde que você pode aprofundar mais e mais para chegar ali no medicamento mais preciso para o paciente. E um bom repertório também faz a diferença, né? Porque quando eu comecei lá atrás, nas bases, né? Eu vi que o repertório também fazia toda a diferença. Porque às vezes a gente tinha a noção naquela época da subclasse, mas assim, eram muitas famílias dentro de cada subclasse. E aí o repertório, se ele não te ajuda, também você fica perdido ali naquele emaranhado de coisas, né? Então, boas ferramentas, né? Um bom repertório faz a diferença. E acho que também, assim, se jogar um pouco de cabeça, sabe? Assim, eu não sei, às vezes eu não sei tudo, ninguém sabe tudo, mas eu vou confiar, né? E eu lembro muito da frase que o Jaish sempre fala, né? Confia no processo, né? Trust in the process. É, Trust in the process. eu acho que a base está aí, em confiar no processo, né? Porque se você confia, você vai chegar. Pode não chegar na primeira consulta, mas você já vai mexer no caso e depois aquilo vai se modificando até que você realmente entra no... Confia, né? Que não é certo. Sim. E é interessante, né? Porque isso tudo é uma construção, né? O pessoal, normalmente, o pessoal já tem que vir de uma paixão pela homeopatia clássica, de uma base sólida também da homeopatia clássica, porque aqui no Brasil não tanto, porque assim, o pessoal aqui do Brasil já vem. Acho que isso a gente contribuiu bastante nisso também, porque a gente procura, desde o início, atra- puxar essa base sólida, né, de constituição. Mas a ideia de que o clássico é uma coisa e o contemporâneo é outra, não, são degraus da mesma evolução. Então, se você tem um bom conhecimento do uso do repertório, se você tem um conhecimento bom de matéria médica, isso que veio agora dos contemporâneos, os reinos, os miasmas, agora super clássico em Sankara, só contribui, só afina mais a capacidade, né, de chegar naquilo que a gente quer, que é o Semilha. Falando nisso, eu sempre falo para os alunos que o que fez o método existir é esse anseio de Sankara de achar o simílimo para todos os seus pacientes, né? 100% dos seus casos, de preferência na primeira consulta, de preferência numa consulta de 30 minutos. Quer dizer, coisa do gênio, né? Quer dizer, eu quero achar 100% dos remédios, o simílimo para todos os meus pacientes numa consulta inicial. Então, assim, você sente, à medida que a experiência vai aumentando, que a tua prática, que você sente que o teu resultado vai se tornando melhor à medida que você vai estudando mais e praticando mais o método? Sim, vai ficando cada vez mais, não é fácil, né? Mas cada vez você enxerga mais os pontos de entrada. Como eu falei, no começo você fica meio perdido. Você sabe que você tem que procurar, mas você não sabe exatamente aonde. E aí, com o tempo, a coisa vai ficando muito mais tranquila, realmente, né? E realmente, você começa a chegar mais rápido nos resultados. Às vezes você tem até certeza da medicação muito rapidamente. Mas aí você fica tentando comprovar se é aquilo mesmo, né? Então, tentando enxergar por outros lados para checar, né? Então, eu acho que isso é importante também. A confiança é boa, mas também o excesso pode levar ao erro, né? Então, acho que é bom ter um equilíbrio ali, mas com certeza, com o tempo vai ficando muito mais fácil a prática, sim. Sim. E os resultados vão ficando mais Sim. consistentes.
É isso que a gente vai observando à medida que a pessoa vai amadurecendo, né? E vai conseguindo transitar naquilo que é o clássico, o contemporâneo, aquilo que está na tua frente, né? Que é o desafio do homeopata, que é dar o remédio certo, né? Que é dar um remédio que movimenta a energia vital e que... E nos tempos atuais, essa é uma pergunta interessante, eu acho que a gente tem... Você é a homeopata da Jovem Guarda, eu fico muito feliz, né? Eu estou numa fase intermediária, né? Então, conversando entre o pessoal que vem bastante há 40 anos, o pessoal que tá... Então, e os desafios são muito grandes para a tua geração, né? O desafio de fazer homeopatia para o SUS, de fazer homeopatia para o convênio, por convênio, de ter cada vez mais difícil é fidelizar o paciente, né? Porque tantos é especialista disso, é especialista daquilo, o próprio paciente não sabe para onde corre. Essa confiança que existia lá atrás, há décadas atrás, em um médico cada vez é menor, porque essa política do médico especialista, né, do especialista cada vez menos, né, e cada vez mais especialista. Então, como é para você, como tem sido para você ser homeopata da Jovem Guarda, de ter já começado a tua prática já com todos esses desafios? Olha, eu acho que é assim, o que eu percebo muito aqui no consultório, né? Eu até brinco com a minha secretária, que é a minha mãe, que assim, aqui é meio curva de rio, sabe? Chega aquilo que a pessoa já tentou de tudo e que não achou solução, e aí vai parar na homeopatia, né? Não sei se você percebe isso também. Tem aqueles que vêm porque tem uma vivência de homeopatia, já conhece a homeopatia, mas tem aqueles que tentam como último recurso. Nossa, eu já tentei de tudo, não sei mais o que fazer, vou tentar a homeopatia. Né? Mas é muito legal quando vem esses pacientes, porque em pouco tempo, né, com o método da sensação, em pouco tempo a gente já consegue dar resultado para o paciente. Né? Eu falo que em um mês, que eu peço uma reavaliação em um mês, se você está com o remédio certo, você já tem uma grande movimentação ali. E aí o paciente sente aquilo, e o que fideliza o paciente é o resultado, né? É o paciente sentir que está evoluindo, que está muito melhor que quando começou, e aí é o próprio paciente que faz a sua propaganda. Né? Eu acho que assim, a internet auxilia, mas a propaganda maior é o resultado dos pacientes, é o boca a boca, é um indicando para o outro. Então, o que fideliza hoje em dia é o resultado, eu acho que é isso. E o método do Sankara traz esse resultado de forma muito rápida, né? E assim, que os pacientes ficam até, nossa, muitos pacientes falam assim, nossa, mas a homeopatia é lenta e tal. Eu falei, não é lenta, espera, né? Daqui um mês eu já quero que vocês estejam melhor. Não vai estar 100%, mas tem que estar melhor, né? Sim. E já entrando naquilo que é o objetivo até do nosso bate-papo, quer dizer, o objetivo é tudo isso, né, que a gente está conversando, mas assim de forma mais na veia, né, do que é a questão da jornada. De novo, lembramos que esse aqui é um convite para todos os colegas que aqui estão. Claro que a jornada é para os médicos homeopatas, né, para dentistas, veterinários homeopatas, porque a gente vai falar daí de caso clínico, né, a gente vai falar de doenças, doenças complexas, a gente vai estar falando de remédios interessantes. Então, a jornada ela foi criada para justamente mostrar que o método ele é reproduzível, que é possível reproduzir o método, que não é só Sankara que consegue fazer, só Jorge consegue fazer, o Carlos que grudou no Sankara, ficou lá, foi para a Índia 4 vezes, então só ele, só o Marcelo que foi para... Não, todo mundo, desde o início, inclusive, o pessoal que está fazendo o curso agora, já começa a trazer seus casos. Então, a ideia é mostrar isso. O objetivo todo da nossa jornada é mostrar para você que está começando agora, ou você que já fez o curso, mas que eu estou tão acostumado com a homeopatia clássica, não sei se eu vou me adaptar, que é possível, é tranquilo, que é natural de se praticar e que os casos que são trazidos de forma uniforme, ou seja, o caso que a Isabela trouxe, o caso que o Cássio trouxe, o caso que a Carolina trouxe, o caso que a Patrícia, que ganhou a segunda, trouxe. São casos lindos, casos que quando eu levo para o Sankara, assim, ele fica babando, ele fica feliz. Assim, é raro de ver o Sankara tão feliz quanto ver ele vendo que
o método dele é tão reproduzível, né? Que é o que ele sempre fala, o fenômeno que um vê é o fenômeno que todos têm que enxergar. Então, esse que sempre foi o objetivo da jornada, que você traga a tua experiência. Ah, eu tive um caso, traga esse. Né? Porque a gente gosta de dar boas notícias, né? Casos Uhum. curados e casos. Mas isso tudo tem uma metodologia também. Então, por que que. O pessoal sempre pergunta, por que que não premia todo mundo? A gente premia todo mundo. Todos que trouxerem casos vão ganhar um curso, né? Um curso que a tua escolha. A gente sempre premia todos que trazem casos. Todo mundo que trouxer um caso já é premiado com um curso. Mas os 3 melhores casos a gente tem aquilo de forma especial. Por quê? Porque aí vai da habilidade daquele homeopata, que é uma habilidade difícil de se desenvolver às vezes, de colocar aquela análise redondinha, né? Não é só o caso que fala por si. Simplesmente, se a gente ler um prontuário e mostrar o remédio e mostrar o retorno, isso já é lindo. Né? Isso já é por si só já é lindo. É a cura do paciente, é o resultado bonito. Mas quando o colega tem essa habilidade, a habilidade que a Isabela mostrou de uma forma de forma tão clara, que é a habilidade de mostrar uma análise, né? Que é aquilo que quando a gente dá o curso, quando a gente faz o curso do método, que a gente mostra Sankara analisando um caso, quando a gente traz uma análise de caso, que a gente procura garimpar isso. Às vezes eu sento, porque cada caso é uma pérola. É um diamante bruto para ensinar tanta coisa ali, né? E para mostrar tantas habilidades que a pessoa foi desenvolvendo, a habilidade de repertorizar, a habilidade de ver a sensação vital, a habilidade de sacar um gesto, a habilidade de perceber a superclasse. Então, isso tudo, quando colocado numa análise bem feita, né? Que só tem 12 minutos, então é uma análise de 4, 5 minutos, mas é uma análise sólida e que depois é premiada pelo retorno, isso faz com que aquele caso seja padrão ouro, que a gente chama, né? Que são os casos que a gente traduz, que a gente manda para a Índia e fala, olha que lindo esse caso. Né? Todos os casos são lindos, mas... Então, agora não é só porque a gente gosta de mostrar esse resultado, mas por quê? E isso até eu vou perguntar para a Isabela se ela concorda comigo ou não e que ela acrescente sobre isso. Mas quando você vai elaborar teu caso, quando você vai arrumar essa análise para mostrar o quanto a gente se desenvolve, né? O Uhum. quanto há de desenvolvimento de você procurar dar esse padrão ouro para todos os casos que você atende. Então, esse é o objetivo da jornada, que você também, ao trazer o teu caso, você coloque ele num padrão, que você possa estender isso para todos os teus casos e, com toda certeza, isso vai melhorar ainda mais a tua prática. Então, aí vai para a Isabela. Quando você começou a preparar os seus casos, você sentiu essa evolução de análise? Sim, porque você tem que revisar todo o caso, né, para encontrar, assim, você fez aquele caso já faz um tempo, né? Então você tem que reler para poder também lembrar de toda a sua linha de raciocínio para poder compartilhar esse caso, né, para que fique uma coisa didática. Eu sempre me preocupei muito com isso, de mostrar a linha de raciocínio, de mostrar como eu pensei, junto com todas as ferramentas do método, para chegar naquele resultado. Então, eu acho que isso é bem importante. Claro que a pessoa que está fazendo aprende muito, né? E a própria parte didática também de passar um caso, de ensinar para outras pessoas, de mostrar os resultados, eu acho que é super, super bacana, super válido. É um desafio grande, ainda mais por conta do tempo, né? Eu acho que é um dos fatores mais difíceis, assim, porque eu pegava um caso, era um prontuário imenso, né? E eu falava, gente, no primeiro, assim, sabe, na primeira jornada eram 10 minutos. Não sei se você lembra disso. Eram 10. Eram 10 minutos. Então, foi muito sofrido para conseguir colocar em 10 minutos. Mas deu certo. Aí a segunda que eu participei, que foi a terceira, já eram 12. Aí já ficou um pouquinho, 2 minutos a mais. Mas 12 e uns quebradinhos, né? A gente sempre dá uns. Mas aí você vai aprimorando e você quer colocar mais coisas, né? Então eu lembro que eu coloquei assim, eu gravei o caso naquele modo turbo, sabe? Velocidade 2 vezes, então não dá tempo de pensar. Eu lembro que eu gravei 3 vezes para chegar no tempo ideal. E aí na terceira vez eu falei, gente, não ficou tão bom como eu queria, sabe? Mas eu falei, mas eu não aguento mais gravar, vai assim mesmo. Chegou no tempo, vai esse.
E aí acabou que deu certo, mas é um desafio grande. Mas vale a pena. E isso é legal, né? Porque isso obriga a gente também a explicar de forma simples. Né? Sim. A explicar que eu digo não é colocar as coisas simples. Olha, foi isso que eu vi. Né? Eu vi essa superclasse por causa disso. Eu vi esse gesto de mão que me levou para essa sensação que nitidamente era isso. Eu vi esse disco riscado, as coisas que se repetiram. Foi isso que eu vi. Né? Então Sim. é uma coisa que é simples de se explicar e que cria uma, né? Abre uma chave, né? Dá um clique, assim, fala, que Sim. lindo isso, né? Então, porque a gente podia colocar em 30 minutos, mas daí ia ficar aquela coisa que foi se alongando, né? Então, 12 Tentativa, minutos. sim. Você tem Sim. 12 minutos para contar um caos, você tem, né? 12 minutos para contar uma história. E esse resumo, essa capacidade de resumir, porque o método ele é assim também, né? Ele é feito daquilo que é mais evidente, né? Aquilo que grita, aquilo que está. O paciente está gritando Sim. para a gente: olha, é isso que eu sou, é isso que eu tenho, me ajude com isso, né? Enfim. Eu procuro fazer casos que foram muito transformadores para a vida do paciente, que são aqueles casos realmente, né, que você fala, nossa, uau, né, mudou a vida da pessoa. E que ao mesmo tempo foram casos que houve assim, a necessidade de usar muitos recursos do método para poder chegar na medicação, né? Então, e é legal isso do compartilhar, de realmente mostrar que o método é reproduzível. Porque Sim. quando eu comecei naquela primeira semana do Sankara, My Week, com ele, eu vi o pessoal da Argentina, ele falava, ele estava lá atendendo e o pessoal já sabia o remédio. Eu falava, gente, como que pode? Não é possível. Não conseguia nem pensar que remédio podia ser, sabe? Eu falava, não dá. Será que um dia vai dar certo isso? E dá, né? Então, o método é reproduzível, né? Então, o bacana da jornada é mostrar isso para quem está começando, para que é possível, né? Sim, sim. E até já falando sobre isso, a gente vai ter na jornada duas partes, né? Vai ter uma aula completa do Dr. Jaish, de 3 horas, né? Que vai ser o início do curso que ele vai dar para nós de homeopatia transgeracional, que vai ser monumental. Aliás, lamento profundamente, Isabela, você foi convidada para ser jurada, mas quem ganhar o primeiro lugar desse ano ganha esse curso, né? Mas Esse não vai ser ao vivo o curso? Não vai ser presencial? vai, não, o curso vai ser presencial, mas online, né? Curso do Não, Dr. eu quero Jaish. livro do Brasil. Não, 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 não. Ele vai fazer de lá. Tá cada vez mais difícil trazê-los, né? Mas vão ser seis, agora não lembro se 6 ou 8 encontros sobre homeopatia transgeracional. Quem ganhar esse ano, esse curso é gratuito, é um presente para aquele que for o vencedor desse ano. Então, nossa responsabilidade é julgar, né? E aí, o segundo lugar vai ganhar um livro e um curso, a sua escolha, qualquer curso da nossa plataforma que você não tenha feito. E o terceiro lugar vai ganhar um curso, qualquer curso que você queira, um dos cursos de Jayesh, um dos cursos de Sankara, um dos cursos de Gaurang, o curso, abrir de volta o curso do método, a tua escolha. Para você escolher o curso que você quer, se você para o segundo e para o terceiro lugar. O primeiro também, vai poder escolher também um curso além desse do Dr. Jorge. Pois bem, a intenção é que as pessoas tragam seus casos. Você tem 12 minutos e uns quebradinhos para contar o teu caso. A gente sempre conta, divida em 5, 5, 2. Você mostra, você abre, coloca teu prontuário, não precisa gravar o paciente, não precisa mostrar. Mostra, pega o prontuário do paciente, coloca os pontos principais em 5 minutos do que foi a consulta dele. Depois você tem mais 5 minutos, não é obrigatório fazer desse jeito, mas é uma dica, né? Daí faz em 5 minutos, mostra a análise do caso, fala dos 5 dedos. Esse é o conselho. Fala dos 5 dedos, né? A superclasse. Eu não sabia na época a superclasse, mas hoje eu consigo ver que tem elementos aqui e ali, a superclasse, o reino, o sub-reino, o miasma, a repertorização dos característicos e os keynotes da matéria médica. Então,
5 dedinhos, que se você mostrar, vai ficar lindo. E você vai estar nadando de braçada. Essa é a dica. Sim. Fala também se você aplicou um WISE, se você percebeu o gesto de mão, se você percebeu a mudança de energia do paciente quando ele saiu do nível mais superficial para o nível mais profundo. Isso também ajuda bastante a ter brilho no teu caso. E depois mostre o retorno, né? Faz um comparativo da matéria médica rapidamente também, aquilo que chama atenção, e mostre o retorno. O retorninho é muito legal. Você pede para o paciente gravar um videozinho também, 1 minuto e meio, contando, né? Só contando que realmente melhorou, para que a gente também. Claro que a gente confia em você, mas é legal ter né, essa ao Sim. vivo, a coisa viva do paciente contando a sua melhora. É sempre legal. Então, são dicas que fazem a coisa brilhar. Agora me dá as tuas dicas de quem ganhou 2 de 3. O que Ah, você acha que é? eu tenho um problema comigo que eu sou muito perfeccionista, sabe? Então, assim, né, eu construí os casos realmente, assim, com muito cuidado, né? Eu fiz, assim, uma apresentação, então eu falando como eu fiz, não que precisa ser assim, né? Mas eu fiz uma apresentação toda no PowerPoint, com os principais pontos e tudo mais, né? Os principais pontos de para chegar no caso, os métodos utilizados, WISE e muitas coisas ali, né? Então eu sou um pouco metódica nisso de querer mostrar tudo, sabe? Né? Coloquei também retorno do paciente, não foi vídeo, mas foi áudio do paciente falando das melhoras e tudo mais, né? Então eu acho que é assim, não precisa ser perfeccionista, mas eu acho que tem que ter essa análise estruturada, né? Mostrando como você chegou ali. Não só, o remédio é esse, né? Como que você construiu para chegar até aquela medicação, tudo que você usou de ferramentas, tudo que foi visto no paciente, quanto mais você mostrar essa análise, acho que mais vai ser pontuado o seu caso, né? E essa devolutiva do paciente é bacana, porque deixa uma coisa bem mais consistente, realmente, né? Eu acho bem legal. Isso, isso que a Isabela está falando é importante, porque o que nós avaliamos quando a gente julga os três. Porque, de verdade, são 14, 12, 14 casos que são trazidos. Não importa qual é a pontuação, todos os casos são lindos, tudo é muito lindo, né? E tudo é muito valorizado. E não tem um único caso que não nos emocione de alguma forma, né? Todos os casos são emocionantes, são lindos, porque é cura. E a cura sempre é linda. Mas nós que estamos na posição de jurados, a gente só vai ver a parte técnica. Os Sim, colegas, nossa, porque vem casos de crianças autistas, vem casos de pacientes com câncer, vem casos de pacientes. Então, tudo é muito lindo, né? Você ter uma evolução. Mas para nós, a única coisa que importa, para quem são 5 jurados, né? O que nos importa é o que é que o colega utilizou daquilo que ele aprendeu com o Sankara para chegar nesse remédio. Né? Aí para nós não vem o caso se o que curou foi um resfriado de final de semana ou se foi um câncer fatal. Não é isso que está em questão. O que está em questão é as habilidades que ele desenvolveu, as ferramentas que ele utilizou, a capacidade que ele teve de enxergar um remédio que de forma clássica seria muito difícil ou até mesmo impossível de se conseguir sim, ver. Né? Porque claro que a gente valoriza a homeopatia clássica, é claro que é uma boa repertorização, mas aqui na jornada a gente quer ver sensação mesmo, a gente quer ver o método de Sankara sendo aplicado, porque a gente sabe que tem alguns casos, e todos nós tivemos, aqueles que estão aqui, casos que a gente sabe que sem eles, não sem as chega. sacadas que Sankara trouxe, a gente não ia chegar. Né? Sim, é. Só com o repertório a gente não ia chegar, só com conhecimento de matéria médica a gente não ia. O meu Então, segundo caso premiado, que foi da terceira jornada, que era um caso de Vespa, né? Era um caso que, pelo método clássico, se eu não tivesse ferramentas, eu nunca ia chegar naquela medicação. lindo aquele caso. Lindo aquele caso. Nunca, O caso nunca. que a Carolina trouxe também, né? A Carolina Riston, que trouxe um caso de uma planta carnívora, de uma criança, de um adolescente psiquiátrico. O caso do Dr. Eduardo, que trouxe também um caso psiquiátrico. Casos dificílimos de se chegar,
de outras maneiras, né? Assim, essa construção do miasma, do reino, da superclasse, essa construção que vai levando a gente para a exatidão, para a finesse, né? Isso é tão bonito e especialmente me sensibiliza muito ver isso acontecer, porque mostra que aquilo que a gente faz está valendo a pena, sabe? Que é fazer essa ponte, né? Entre um gênio e nós, seres humanos normais, né? Médicos homeopatas normais. E que nos sentimos geniais quando isso acontece. Porque é um ato de genialidade. Você conseguir chegar no nível de alguém como o Sankara, né? Da genialidade dele, conseguir compreender aquele cérebro, aquela maneira de pensar, conseguir acompanhar aquele raciocínio fino, aquele raciocínio perfeito que ele tem e conseguir chegar a resultados como esse, mostra que valeu a pena, né? Essa jornada, que valeu esses anos de. O professor meu que falava, as horas bunda de estudo, né? Que você fica sentado lá, bunda quadrada, as horas sentado, estudando, os cursos intermináveis, que tudo isso compensa quando você chega nesse caso. Então é isso que a gente quer que você mostre. Que valeu a pena ter estudado, valeu a pena ter ficado na internet acompanhando, valeu a pena ler os livros. É isso que a gente quer. Viajar para E a Curitiba gente, todo mês para fazer curso. é. Não, o pessoal que foi para a Índia com a gente, né? Também, sim, né? Maravilhoso, maravilhoso. Sim. Aham. Vamos ver o que outras coisas nós temos aqui. Quais os pontos? Aqui é uma coisa interessante. O que você acha que é realmente importante, que precisa ser desenvolvido para que um homeopata se torne expert no que é contemporâneo hoje? Quais são as habilidades que são necessárias para que alguém domine o método de Sankara? Complexa a pergunta, mas eu acho que é muito a entrega, né? É o confiar também no processo que a gente falou, né? Porque às vezes você racionalmente tem as bases, né? No curso que eu fiz com você, eu até presenciei isso de alguns homeopatas, que eles estavam lá fazendo o curso, mas parece que eles tinham medo de realmente começar a aplicar o método, sabe? Às vezes a pessoa tem o conhecimento e tem o receio de aplicar. Então, eu acho que é ter o conhecimento, mas se jogar um pouco também e se arriscar usar ferramentas novas, de se infiltrar naquelas frestinhas que o paciente abre, que você vê que tem como entrar ali, né? Então, eu acho que tem que ter toda essa base teórica, mas tem que ter também a coragem de se jogar um pouco aí no processo, né? E ir com o paciente, porque a gente vai realmente, né? Às vezes a gente entra na história, na loucura ali, né? Na outra canção do paciente, e se alguém de fora tá olhando aquilo, fala, gente, que viagem é essa, né? O que eles estão falando aí, né? E o paciente vai falando e você vai dando corda, e de repente o paciente para e volta e fala assim: nossa, mas eu nunca falei essas coisas para ninguém, né? Ou eu mesmo nunca me permiti colocar isso para fora. E às vezes nem ele sabia que estava tudo ali dentro aquilo, né? Então é essa coragem de ir junto com o paciente para poder vivenciar, você vivencia junto com o paciente o processo, né? Sim. Então eu acho que é a base teórica, mas é se jogar um pouco também. Coragem, né? É. É a coisa que a gente teve de ser homeopata. A Ana Silva está falando, tá elogiando a live maravilhosa, muito esclarecedora. Obrigado. Queria que vocês escrevessem também, pessoal aqui, que boa parte dos colegas que aqui estão já praticam o método. Como que é a tua experiência? Como que você já esteve também na jornada da sensação? Se você curtiu, tá, na jornada? Se você trouxe caso, como foi a tua experiência de ter trazido esse caso? Fala pra gente aí um pouquinho no chat, a gente tem mais 10 minutinhos aí na live. Então, para a Sim. gente poder ler também o teu comentário e assim, e estender de novo o convite para todos os colegas que aqui estão. Tá? Traga o teu caso. A gente tem o Daniel, meu filho, ele vai auxiliar você a colocar, porque alguns colegas assim, como é que eu faço para gravar? Né? Hoje em dia está muito fácil, né? O celular tem tudo. Mas dá para você gravar através do Zoom, dá para você gravar através da tua câmera de vídeo
Você pode fazer dessa câmerazinha. A gente até fala para usar o Zoom, porque a vantagem de usar o Zoom é que você pode projetar slides. Você cria slides e coloca os slides ali, né? Então, mas como é que eu faço isso, Carlos? Eu nunca fiz. Eu pedi para o Daniel, né, o apoio técnico, aqueles que colocou, apoio técnico para envio de casos clínicos com o Daniel. Tá aqui o telefone dele, tá? 41 o código. Opa. 9976. Não, peraí. 997642312. De novo. 41 código. 99976. 9976. Não, tá sobrando um número aqui. Peraí. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu acho que tá sobrando um número aqui. Deixa eu só checar para ver se é isso o telefone mesmo. Mas eu acho que é. Peraí. Vamos ver aqui. É isso aí. 4199764. Tá errado. De volta. 41997642312. Mas vai ali, pergunta para Ana, né? A Ana passa o contato do Daniel, não tem problema. E ele gratuitamente ele vai te ajudar. Ele não é médico homeopata, então eu já pedi para ele fazer isso porque eu sei que ele não vai interferir, nem ajudar, nem fazer nada. Ele só vai ajudar você a colocar isso no formato legal. Se você quiser projetar um slide, se você quiser mostrar um exame, ele ajuda você a fazer isso daí, tá? E aí, é o teu caso que vai abrilhantar a jornada. É o teu caso, você ganha um prêmio só por ter trazido o caso, um dos cursos que a gente vai colocar lá, os cursos que você pode escolher, e também traz essa felicidade pra gente, né? E eu vou dizer para vocês, agora um relato pessoal meu, nada me entusiasma mais a continuar fazendo o que a gente faz do que você trazer teu caso. Isso é o que mais me entusiasma. Quando eu vejo esses casos, assim, usando a referência do Dr. Rezende lá, e desculpem o chulo, mas é uma referência, ele falava um orgasmo homeopático. Ou seja, o professor, o que ele quer é que aquilo que ele transmite seja utilizado, seja colocado em prol da humanidade, em prol do paciente. Então isso faz a gente sentir que valeu a pena esse esforço, que está valendo a pena esse esforço. Então você contribui muito com a TOSV, comigo, com o Sankara, a continuar, né? Porque isso eu ouço muito do mestre. Assim, estando com o Sankara, ele fala, o objetivo dele é espalhar isso, é fazer com que mais pessoas possam ter esse resultado para que a homeopatia se desenvolva. E assim, quando a gente é convidado para falar sobre homeopatia em qualquer lugar, a minha preocupação sempre é trazer caso clínico. É só isso que eu procuro. Homeopatia, olha aqui, gente. Tem uma teoria muito legal, tem uma teoria sólida, mas olha esses casos aqui. Olha o que ela faz, né? E a gente traz um caso de uma doença autoimune, a gente traz um caso de apendicite curado com homeopatia, a gente traz uma escara gigantesca que não fechava com nada, que fecha em 20 dias. Sabe assim, a gente vai trazendo. E isso que é o objetivo todo da jornada. Então, vamos lá. Quem comentou alguma coisa? Não teve comentário ainda. Comenta aí. Bom, estamos chegando meio que no final. Antes até de perguntar para ti, eu quero dizer o seguinte, que você está sendo convidado aqui formalmente para ser uma das juradas, né? A gente vai ter, de novo, Marcelo, a doutora Isabela, a doutora Débora, que a gente vai convidar também, que conhece tanto do método. Tem mais um jurado que eu não lembro quem que é. Enfim, a doutora Ângela, que também tem que estar lá, não tem como falhar, não tem como faltar. A gente tem 7 critérios que vão estar abertos para, né, quais são os 7 critérios que a gente vai avaliar, mas que na verdade é a lindeza de você trazer. Mas eu estou convidando também a doutora Isabela para trazer um caso. Apresenta para nós um caso. Não vai ganhar prêmio. Eu quero o curso do Jade. Não vai ganhar prêmio dessa vez. Mas assim, desconto é justo.
Mas assim, para que é tão bonito ver, né? Então traz um caso teu, coloca nesse padrão de qualidade que a gente conhece, que sempre vai abrilhantar. Eu vou pedir também a Ângela, o ano passado ela trouxe um caso dela de moscos, né? Eu trouxe um caso meu de elantos, para mostrar que dá para fazer, né? E que é bonito. Não, claro que não. O Marcelo também trouxe um caso dele. Não vale prêmio. Eu queria ganhar o prêmio, mas eu não vou ganhar o prêmio. Então, traz um caso teu também, Isabela. Vai ser, Tá vai bom. ser muito bem-vindo. Uhum. Então, assim, para a gente encerrar essa live, eu queria que você falasse para nós agora sobre o futuro, né? Assim, como que você enxerga, o que que você enxerga para, a partir disso, né? Disso tudo que Sankara trouxe para nós, disso tudo que a gente está cultivando, qual a mudança que você enxerga que isso vai trazer para a homeopatia para os próximos anos? O que que a gente pode torcer que aconteça pela homeopatia aí a partir disso tudo? Sim. Eu acho que assim, como os resultados são muito mais palpáveis com o método Sankara, as curas são incríveis, eu acho que isso traz uma visibilidade muito grande para a homeopatia, né? E como você falou, assim, a gente tem que mostrar realmente esses casos para cada vez mais pessoas, para outros médicos, né, que às vezes têm uma visão mais conservadora, não homeopatas. E eu acho que é importante também colocar muito disso nas faculdades homeopáticas, de medicina. Eu sei que é difícil, mas assim, porque mostrar para os estudantes que a homeopatia funciona, você realmente motiva para que eles, né, possam pelo menos pensar nessa possibilidade de ser um homeopata. Porque me preocupa muito esse futuro da homeopatia, né? Cadê os novos médicos? A gente precisa de novos médicos para poder ter um fôlego novo na homeopatia. Isso me preocupa muito, né? Então, eu acho que mostrar os casos é fundamental. Mesmo na internet, né? Assim, no YouTube, compartilhar casos que possam ser compartilhados para que mais pessoas entendam esse poder da homeopatia. E que, assim, diante de um resultado, não tem como você contestar, né? Você está mostrando o resultado. Então, eu acho que o mostrar a beleza da homeopatia é o que vai conferir futuro para a homeopatia no Brasil, né? E até eu tinha esquecido disso, você é uma professora de liga também, né? Na tua cidade, não é isso? Conta um pouquinho rapidamente sobre isso, a tua experiência na liga. O primeiro caso, até da primeira jornada, foi um caso que foi atendido no ambulatório da Liga. Era um ambulatório solidário, né? Então, foi um caso, assim, com também um resultado fantástico de uma paciente asmática, que realmente ficou sem crises. E aí, assim, isso foi. O mais especial desse caso foi que, além de curar a paciente, os alunos viram, né? E, assim, aqueles alunos, com certeza, podem não ser homeopatas, mas eles sabem que a homeopatia funciona, né? E eles vão saber indicar para as pessoas que precisam da homeopatia e falar, não, a homeopatia realmente funciona porque eu vi, né? Então, eu acho que isso foi fantástico. Lá na primeira jornada, que foi esse caso da Liga, e mostrar para eles o como funciona, né? Então, isso foi bem bacana. Sim, muito legal. A Fabiana, tua paciente, falando que te ama, que a homeopatia curou as dores de fibromialgia dela. Isso que é legal, Que né? linda. Esse Sim. relato é muito bom. Uhum. Que joia. Prossiga, tem muito mais pela frente. Sim. Então, pessoal, a gente está chegando ao final dessa live. Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram com a gente, aqueles que estão assistindo depois, né, do ao vivo. A gente vai ter mais um convidado um pouquinho antes, na jornada dia 21, não, peraí, 24 e 25 de janeiro de 2026, que vai coincidir também com no sábado o Dr. Jaish vai fazer a abertura do curso dele durante a jornada, gratuitamente, porque a TOSB também tem esse objetivo, a gente faz um monte de atividades gratuitas, né? Assim, com o objetivo de espargir esse conhecimento mesmo. O Dr. Gaurang fez um curso inteiro sobre sais de Schuster, completamente aberto. Aliás, ele vai estar com a gente também, ele vai dar uma aula sobre o curso novo dele, uma aula de 3 horas no domingo. E nós teremos, então, sexta-feira de manhã, a gente vai ter casos apresentados por mim, pelo Marcelo, pelo doutor, pelo doutor, quem mais que vai trazer? Deixa eu lembrar quem que está aqui. Lucas, o Lucas de São Paulo vai trazer casos de autismo para a gente.
E quem mais que a gente convidou? Ah, o doutor Fernando Franzolin, que vai falar sobre autoestabilidade. Então a gente vai ter 4 grandes palestrantes que vão colocar as suas... 3 grandes palestrantes e eu. A gente vai trazer casos. E à tarde, na sexta-feira, já começa os casos clínicos, 12 minutos, mais 6 ou 7 de comentários sobre o caso. A gente sempre traz aquilo que o caso engrandeceu. A gente ressalta os pontos positivos de cada caso clínico, porque todos são lindos. Então, na sexta de tarde, vão ser apresentados 6 casos. Aí, depois, no sábado de manhã, o curso, a manhã inteira com o Dr. Jaish, né? O curso dele de homeopatia transgeracional, das raízes aos frutos, né? Dos avós aos netos, como a homeopatia, e às vezes um único remédio o Família miasma de toda. uma família inteira. Isso é Que uma legal. experiência fantástica que ele tem e que eu pedi que ele compartilhasse com a gente. Isso no sábado de manhã. No sábado de tarde, mais 6 casos, nós temos geralmente 12 casos. E no domingo de manhã, o Dr. Gaurang vai trazer, durante 2 horas, o curso novo que ele está preparando. E depois a gente revela o vencedor. A última jornada foi o Silvio Santos que compareceu. Esse ano a gente não sabe quem estará, porque o Silvio Santos compareceu antes do óbito dele, né? Esse ano não sei, pode ser que seja o Raul Gil, não sei. Alguém por aí que vai estar por aí, né? Galvão Bueno, a gente nunca sabe quem que vai estar aí para anunciar o vencedor da jornada, tá? Sim. Então, queremos todos aqui com a gente. E o Cássio, traz teu caso veio muito forte. O Cássio mal tinha acabado o curso, trouxe um baita caso lindo de Lacanino, com uma análise maravilhosa. Então ele fala: um grande abraço a todos, a jornada é um grande espaço de aprendizagem, compartilhamento e de forma muito divertida, é verdade. A gente tenta, Sim. né, tornar... Não, mas fica leve mesmo, fica por causa É dessa bem gostoso. agilidade, Sim. né? Fica Uhum. leve. Uhum. Então, eu quero agradecer a todos que aqui estiveram. Isabela, muito obrigado por ter vindo. Você é muito útil, a tua experiência é muito útil para a TOSB, para a homeopatia. Nós somos muito felizes de ter homeopatas vibrantes, jovens, com espírito jovem, jovens de 80 anos, como a Tami, Sim. jovens de quase 80, jovens de 30, jovens de 40, de 50. Mas a gente precisa também dessa renovação, né? Você faz parte dessa renovação que a gente fica muito feliz. A gente espera que cada vez mais colegas com esse brilhantismo venham para cerrar fileiras com a gente. Então, muito obrigado. Eu que agradeço, foi muito bom estar com vocês essa noite, compartilhar um pouquinho de tudo isso, né, que é uma paixão para mim. Então foi muito gostoso a conversa e convidar todo mundo, tragam os casos, né, é muito bacana e os casos fazem assim a jornada ficar mais realmente animada, né? Assim, toda a apresentação, depois a premiação, é tudo muito muito divertido, né? Muito. Aliás, isso é outro detalhe, a jornada é completamente gratuita para qualquer um que tenha feito qualquer coisa com a gente durante o ano. Se você Sim, participou de qualquer curso, se você participou a jornada é gratuita. Do contrário, ela é um valor simbólico, acho que é R$ 200, sei lá. sim. Mas o nosso objetivo não é a parte financeira, realmente é o aprendizado. Então, você que fez qualquer curso com a gente, venha. A jornada é completamente gratuita e ainda ganha um presente, um prêmio se trouxer. E se não participou, se não fez nenhum curso com a gente e trouxer o caso, também você não paga a jornada. Então, Sim, só paga a jornada quem quer, na sim. verdade. Quem não quer Uhum. apresentar caso, quem não quer fazer curso. E claro que para fazer a jornada tem que ser médico, veterinário, ou dentista homeopata, né? Porque é pela apresentação de casos. Muito obrigado novamente. Eu que Quero fazer agradeço. mais lives dessa, é muito divertido. Sim. Uhum. Obrigado à minha equipe da TOSB, que é a Ana, a Cris, o Daniel, Marcelo, que não está hoje aqui, mas que Marcelo é um achado e também vai trazer a parte dele. Deixou um abraço para todos vocês. E até 23, 24 e 25 com a Jornada da Sensação. Sim. Valeu? Tá, gente. Até. Boa noite. Boa Obrigada. noite. Obrigado. Tchau.